Depois disso, o mundo ficou em uma grande polêmica por alguns dias. E teve um dia que Marco levantou como normalmente e se ajeitou para ir para a escola. Só que estranhou seus pais não estarem em casa. Ele foi para a escola tranquilo, mas na hora que saiu, percebeu que tinha alguma coisa estranha com as pessoas, que estavam algumas jogadas pela rua como se estivessem drogadas, outras estavam andando sem parar de olhar para o celular, outras estavam andando agarradas uma com as outras, se beijando, outras estavam direto em cassinos, em jogos de azar. Muitas pessoas estavam com um comportamento estranho. Marco logo percebeu que alguma coisa estava errada, foi para um lugar escondido, se teletransportou até a escola e olhou por lá e viu que ela estava fechada. Não tinha ninguém por lá e percebeu que poderia não ter aula. Mas aí logo ele acabou vendo um braço o puxando para trás e acabou sendo puxado até os Estados Unidos por Jonas. Nesse momento ele viu lá aqueles dois cientistas, mais o resto da turma todo reunido, e o presidente com alguns líderes. E ele perguntou o que estava acontecendo, que as pessoas estavam fazendo algumas coisas muito fora do comum, e Jonas explicou para ele que o vício acabou aparecendo na Terra. E daí, nesse momento, o presidente se levantou e cumprimentou Marcos, e ele ficou muito feliz de poder cumprimentar o presidente, e daí ele resolveu pedir mais uma explicação sobre o que era que estava acontecendo. Daí Jonas contou que de madrugada acabou aparecendo mais um conceito do perverso verso, que era o vício, que é a personificação dos vícios, e aonde ele chega as pessoas começam a ter esses vícios intensificados. Então cada pessoa que tem qualquer tipo de vício, seja pequeno ou grande, começa a ficar tão intensificado que fica parecido ao nível de alguém viciado em drogas, e a pessoa não consegue fazer mais nada, só ficar naquele vício dela. Além do mais, a gente tem que achar logo o vício para que ele possa ser retirado do planeta. Se ele ficar aqui, em pouco tempo as pessoas vão começar a ter uma decaída maior. Com os viciados em drogas, eles só vivem para as drogas. As pessoas que estiverem no seu vício só vão viver para isso. Elas já não vão mais procurar trabalhar, nem se alimentar direito, nem procurar fazer suas necessidades básicas. Elas já não vão mais dormir direito, não vão mais fazer os deveres delas. As cidades vão começar a parar, a sociedade. E os líderes estavam discutindo lá sobre o que fazer então. E Jonas disse, junto com Sarah, que eles precisavam retirar o vício do planeta e aí sim restaurar as coisas. E eles perguntaram se teria algum problema a mais se ele ficasse lá. E eles responderam que, por mais que ele seja um conceito, ele é um conceito ruim e ele não se limita ao espaço, ele contaminaria o mundo inteiro e o mundo inteiro ficaria decaído em seus vícios. Então eles não poderiam deixá-lo lá, teriam que mandar de volta para o seu universo. Eles ficaram assustados com tudo isso e perguntaram se eles poderiam acabar sendo sujeitos ao vício também. E Jonas disse que só quem tem vícios, grandes ou pequenos, podem acabar sendo afetados, então quem não tem vício e tem uma vida saudável poderá não ser afetado. Mas o caso é que poucas pessoas foram encontradas assim, então nós temos que retirá-lo daqui imediatamente, mas ainda não sabemos aonde é que ele está. Então, nesse momento eles ouviram notícia de algumas pessoas chegarem informando que várias partes do mundo estavam começando a ter uma decaída em vícios, que as pessoas estavam começando a ficar mais focadas em seus vícios do que no que eles deveriam fazer no seu dia a dia, e que até a cidade onde eles estavam estava começando a ser afetada. Daí eles decretaram um estado de alerta e começaram a lançar um anúncio para o mundo inteiro com a descrição qual eles falaram sobre quem eles estavam procurando. E eles saíram à procura do vício e falaram para quem visse ele, era para denunciá-lo, que imediatamente ele deveria ser encontrado, já que a humanidade tinha gente que já estava morrendo por causa disso. Daí eles rondaram por várias partes do mundo, procurando ele, até que pararam numa cidade que eles não podiam entrar. E daí voltaram e perceberam que tinha algo estranho em umas pessoas, num lugar onde elas não estavam sendo possuídas por vícios, mas que as pessoas que estavam com vícios estavam indo atrás delas para acabar com elas. Daí perceberam que o vício estava por perto, já que ele não gosta das pessoas que não estão sob o domínio dele. Até que o encontraram e o mandaram para o seu universo. Depois disso, eles voltaram lá com o presidente e falaram já para tirar o decreto de alerta, já que já conseguiram encontrá-lo e mandaram de volta para o seu universo. Daí retiraram e agora eles estavam perguntando o que iriam fazer. Daí ele simplesmente usou o poder da restauração e restaurou tudo que o vício tinha quebrado, tinha perturbado. Daí tudo voltou ao normal, bem como antes do vício começar a agir no mundo. Muitas pessoas até tornaram a viver de volta.
Depois eles foram checar as notícias para ver como era que estava o mundo e viram que as pessoas já estavam voltando às suas rotinas normais. Daí eles voltaram também para as suas. E passando-se os dias, Marcos viu no noticiário que as pessoas estavam protestando, pedindo para que os líderes do país assinassem um decreto que proibisse que essas pessoas de outros universos atuassem no país deles, porque eles já estavam muito revoltados com o fato do vício ter feito aquilo com eles, e também com aquele homem que ficava observando tudo que eles faziam. Daí, depois de muito protesto, aqueles líderes acabaram aceitando e assinaram esse decreto. E Marcos foi falar com Jonas sobre o que fazer a respeito disso. E Jonas disse para ele simplesmente não fazer nada e esperar que com o tempo essa lei iria acabar sendo abolida, já que ele iria perceber que ainda precisavam deles. E para ele não fazer nada, por enquanto só mesmo observar e aguardar. E Marcos, mesmo contrariado, acabou aceitando isso e foi para sua casa e seguiu sua rotina comum. E seus pais, depois que foram afetados pelo vício, acabaram percebendo que eles estavam viciados em trabalhar e passar muito tempo no trabalho. E resolveram tirar umas férias e usar um tempo livre nas aulas do Marcos para passar mais tempo com seu filho. Até que, num dia, eles perceberam que a cidade estava muito perigosa e resolveram tirar mais férias no campo. E saíram da cidade, foram para o campo, passaram uns dias por lá. E Jonas de vez em quando aparecia lá com o Marcos e conversava um pouco com ele sobre as coisas. E a rotina foi seguindo comum, depois que voltaram para a cidade. E Marcos ouviu a notícia de várias partes do mundo que está começando a mudar seus hábitos. Depois foram afetados pelo vício, perceberam que seus hábitos viciantes estavam prejudicando suas vidas. Ainda mais de pessoas que admitiram que acabaram morrendo por causa de seus vícios. E perceberam que se continuasse do jeito que estavam agindo normalmente antes do vício, acabariam acabando com suas vidas. Então eles começaram a mudar mais suas rotinas, seus hábitos, e dar uma melhorada na sua vida. Muitos países começaram a abordar isso e começaram a ter uma melhora. Marcos até ficou feliz com tudo isso, mas percebeu que o seu país estava começando a ficar mais quebrado depois que colocaram aquela lei que proibia que eles agissem, assim como super-heróis. Aí o país começou a ter uma decadência maior, já que a onda de criminalidade começou a crescer tanto, e ele pensou realmente se valeu a pena esse decreto. Mas lembrou do que Jonas havia dito, de que logo acabaria abolindo essa lei. Então ele seguiu sua rotina normal, aprendendo com Jonas e conversando mais com aquelas novas pessoas que ele conheceu dos outros mundos e obtendo conhecimento sobre o multiverso e mais coisas, sobre como ser um herói melhor. E os dias se passaram e o presidente começou a abordar algumas novas leis em seu país e também contou com a ajuda daqueles dois cientistas que se apresentaram a ele, que já eram bem famosos na área de ciência e tecnologia, o qual ajudaram o país a ter uma melhora. Aí, passando-se alguns dias, acabaram ouvindo uma notícia de que alguns alunos no Brasil haviam sido atacados por alguma coisa que eles não sabiam o que era, mas disseram que a polícia podia dar conta. E logo o Brasil falou com os Estados Unidos, entraram em contato com o SAR, falando que havia colocado um decreto que os outros de outros universos não deveriam agir no Brasil como heróis, mas que tinha alguém com uma capacidade fora do comum, como se tivesse poderes, estava agindo no Brasil e estava atacando alguns alunos de uma escola. Mas Sarah respondeu que esse não é ninguém de outro universo, porque eles descreveram alguém que tinha uma pelagem branca, olhos bem brancos, uma capacidade de correr bem rápido, além de poder escalar paredes e resistir a tiros de bala. E Sarah disse que não tem ninguém que se encaixe nesse perfil dos quais estavam com eles quando foram sugados pela anomalia, e que poderia ser alguém que foi transformado em super-humano. E eles perguntaram se por acaso estavam fingindo a lei, transformando já as pessoas em super-heróis. Só que Sarah logo cortou eles e disse que não era um super-herói, mas sim que poderia ser um cientista do multiverso que tem a capacidade de criar super-vilões, como eles chamam aqui. E que se ele estiver no Brasil, eles estão com um problema enorme nas mãos deles.